Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência no nosso canal Atraídos pela Palavra, você que tem vivido dessa graça, né? Podemos dizer que temos bebido dessa fonte da Palavra de Deus. Bem, na primeira leitura de hoje ela já começa com um ânimo, né? O número dos discípulos aumentava. Aumentava por quê? Porque eles estavam anunciando, porque eles estavam testemunhando essa palavra. Então, ou seja, por que então a nossa paróquia ou a nossa pastoral está vazia e não tem ninguém? Talvez porque nós não estamos anunciando, talvez porque nós não estamos testemunhando, nós não estamos dando um bom testemunho, talvez nós não estamos sendo acolhedores, talvez nós não estamos saindo de nós mesmos para anunciar. Estamos querendo falar de nós mesmos, de problemas, a gente gasta muito tempo criticando o padre, falando mal da igreja, a gente às vezes está pensando em... Claro que isso não deixa de ser importante, mas às vezes a gente se preocupa muito com eventos de massa, eventos para arrecadar dinheiro e esquece do anúncio da palavra, esquece de testemunhar. Porque aí na hora que está no evento a gente se aborrece, se estressa, briga uns com os outros, não damos um bom testemunho. E aí quem está chegando está vendo, o pessoal está brigando aqui. Na minha casa também tem briga, eu fico na minha casa. Então a gente precisa testemunhar com a vida, anunciar com a palavra e acolher também as pessoas que chegam. Porque muitas vezes a gente não acolhe bem as pessoas que estão chegando. A gente não acolhe os irmãos que estão vindo. Às vezes as pessoas chegam e se colocam à disposição e a gente não acolhe. A gente não tem paciência, a gente não quer abrir espaço, porque a gente tem medo de se abrir espaço para alguém perder espaço. A gente é muito apegado a cargo, a título, a função. Eu que faço, eu que sei, eu estou há mais tempo. Então a gente precisa ir pouco a pouco se libertando disso, né? Também, os discípulos vão perceber que a vida cristã ela precisa ser vivida também com prioridade. Eles estavam gastando muito tempo servindo as mesas e não estavam conseguindo exercer bem o ministério, o chamado, desenvolver bem o chamado e o ministério apostólico do anúncio da palavra. Então eles vão estabelecer uma prioridade. Bem, se a gente não consegue dar conta de tudo, vamos dividir o trabalho. Talvez você precise disso. Você não está dando conta de tudo, seja em casa, no trabalho, na família, na sua pastoral. Você não está dando conta de tudo e não quer dividir o trabalho. Você quer continuar ali, dando murro em ponta de faca, batendo com a cara na parede. Quer continuar ali, fazendo meia boca, fazendo tudo, um monte de coisa, meia boca. Podendo dividir o trabalho e o trabalho ter mais excelência. Porque você vai ter mais tempo, pode chegar uma outra pessoa que tem uma capacidade melhor que a sua. Porque isso existe, tá? Eu preciso te dizer que tem gente que é melhor do que você, talvez em algumas coisas. Só que a gente tem medo de perder lugar, né? Então a gente acaba não dividindo o trabalho, a gente se torna centralizador, se torna aquele que quer fazer tudo. Também os discípulos vão entender que eles vão então focar naquilo que só eles podiam fazer. Eles tinham recebido o mandato e o desígnio de anunciar. Então, já que a gente tem que anunciar, vamos fazer o que a gente tem que fazer e deixa para os outros. Essa palavra é muito forte para mim também. Porque assim, às vezes, a gente como padre, a gente quer dar conta daquilo que as outras pessoas deveriam estar fazendo. Por exemplo, eu sou padre, então só eu posso celebrar a missa. Mas, por exemplo, ter que resolver uma coisa no banco, uma outra coisa, eu posso pedir ajuda, eu posso pedir alguém. Eu não preciso ter que assumir a responsabilidade de que eu tenho que fazer tudo. Claro que eu posso fazer, eu gosto, quando eu tenho tempo eu faço, mas tem momentos em que eu não tenho tempo. Então, para que eu vou me sobrecarregar tentando fazer tudo se eu posso dividir, se eu posso partilhar? Né? Se, por exemplo, uma pregação, se não for homilia, uma outra pessoa pode fazer. Então não precisa ser só eu que tenho que dar formação, só eu que tenho que pregar, só eu que tenho... Não, outras pessoas podem fazer. E eu vou ensinar, vou conduzir, vou orientar, né? E aí, eles magistralmente estabelecem o que é a prioridade para a igreja. Qual é a prioridade da igreja? Eles dizem, vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Essa é a prioridade da igreja. A igreja não precisa fazer outra coisa a não ser rezar
e pregar a palavra. Rezar e pregar a palavra e rezar, rezar, pregar a palavra e rezar. E também eles vão mostrar um elemento que faz toda a diferença, que é aprender a dividir o serviço. Porque aí quando o serviço foi dividido, todos foram melhor atendidos. E esse foi o motivo da igreja estar crescendo. Porque eles aprenderam a dividir o trabalho. E quando você divide, né, tem até um jargão que fala dividir para conquistar. Quando a gente divide, a gente consegue chegar a muitos mais lugares. Então mais pessoas acabam sendo alcançadas. O Evangelho, ele vai falar para nós que no entardecer daquele dia da multiplicação, então os discípulos tinham acabado de ver Jesus multiplicar os pães. No anoitecer daquele dia, era noite já é o tempo da provação, né? Mais uma vez, então Jesus vai colocar eles à prova. A noite é o tempo da provação, é o tempo da dificuldade. Esses dias, eu fui pregar, né, no seminário, e aí eu falava para os meninos lá no seminário que a noite é o tempo da provação, porque a noite é quando você, para nós como padre, né, mas talvez para você também como casado, a noite é aquela hora que os filhos dormiram, a esposa está dormindo, o marido está dormindo, e você não conseguiu dormir, então você está ali acordado, e a cabeça continua trabalhando, e a cabeça cria ideias, e aí você está com o celular na mão, chega uma mensagem, vê uma coisa no Instagram, às vezes essas coisas nos sugestionam ao mal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não leva o celular para a cama, não. Não leva os problemas para a cama, não. Deixa essas coisas fora do seu quarto. Porque às vezes, na noite, quando você está ali sozinho, deitado na cama, mesmo que tenha alguém do seu lado, mas você sozinho com os seus pensamentos, pensando nos problemas, talvez eles podem te levar a decisões impensadas ou desmedidas. Então, a noite é um momento de atenção para nós. E aí vai dizer que tinham ventos, né, ventos contrários. Então toma cuidado também com os ventos contrários que chegam para você nas noites da sua vida. Mas é interessante que eles estavam sozinhos no barco, mas Jesus vem ao encontro. Porque Jesus não quer nos deixar sozinhos nas noites da vida. Jesus não quer nos deixar órfãos ou abandonados na noite e nas ventanias. Ele quer ser o sustento. Mas é interessante que ele vem andando sobre as águas. Então ele tinha feito um primeiro impossível, que era multiplicar os pães. Agora ele está fazendo um segundo impossível, que é andar sobre as águas. Mas ainda assim os discípulos não entendem, não sabem que é ele. Ficam com medo, achando que era um fantasma. E aí ele vai dizer, não tenhas medo, porque sou eu. Não tenham medo, porque eu estou com vocês, né? Não tenha medo, porque eu estou. Não tenha medo, porque eu faço. Então, Jesus se apresenta como realização. Quando ele diz eu sou, ele está se apresentando como realização também na vida daqueles homens que estão na noite e com medo da ventania, com medo dos ventos contrários. Então deixa também Jesus ser realização na sua vida diante das noites, diante das dificuldades, diante das tribulações que você tem passado, porque Ele é a solução. Ele foi solução na falta de pão, foi solução na ventania e na noite. Que Ele seja solução na sua vida também, para os choros, para a incompreensão, para os abandonos. Diante de toda lágrima, Jesus é a solução. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.